Na hora de comprar um carro, muitos de vocês ficam confusos com as consultas online de muitas empresas que entregam, só que elas entregam muita informação desnecessárias e que confunde a cabeça de vocês. Então muitos me perguntam, mandam laudo para mim às vezes, Edson, como é que eu vejo isso aqui? Aí deixa de comprar o carro ou deixa de vender, porque tem muitas informações que para mim não era para estar ali. Então eu vou mostrar a vocês as falhas dos laudos, que eu vejo, eu que estou no mercado há muitos anos. Esse sistema chegou há pouco tempo, ajuda muita gente, facilita a vida de muita gente, mas tem muita informação, gente, que não rola. É tipo assim, talvez as brigas delas entre as empresas, querendo, vou entregar mais para você, e tem tanta informação desnecessária e que na realidade atrapalha vocês. Então o que você precisa saber na hora de você comprar um carro, na hora de fazer uma consulta online da placa do seu carro? Um exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu puxei aqui para vocês e veio várias páginas da empresa de laudos, né? Então foi um carro que eu fiz aqui uma consulta e eu vou colocar para vocês aqui. Consulta de veículo, bem lá, logo no início. Restrição estadual, está dizendo que tem, possui. Débitos e multa, está dizendo que tem. Essa informação aqui está dizendo que o quê? Que não tem e está tudo ok, certo? Então ok, vamos lá. Essa é a sinal que está ok, tá bom? Então leilão não tem, que é o principal quando eu vou comprar um carro. Isso aqui é o principal para mim, leilão, show, é um ponto, certo? Vamos para o segundo, carro batido, informação, de repente, Polícia Rodoviária Federal passou, viu um carro batido ali na BR, eles vão informar e essa informação vai para o sistema aqui da consulta. Então, carro batido, não tem, então tá ok, é o que eu olho também. Aceitação de seguro, isso aqui não rola, Porque a aceitação de seguro, quem decide é o seguro. Ela vai analisar a pessoa, onde ela guarda o carro, se tem garagem, vai analisar se ela tem seguro há muito tempo, se ela já usou seguro. Ela vai analisar vários fatores. Então, o seguro do carro, ele pode se tornar alto ou baixo conforme o perfil da pessoa. Tem carro que tem um índice de roubo muito grande, aí ele tem um seguro um pouco maior, mas depende de região também. Tem região que o carro ele é mais roubado, tem região que não é tão roubado. Então, depende da região também, o seguro é mais alto ou mais caro, ou mais barato. Mulher, senhores e gente jovem. Então, muda muito de perfil. Então, isso aqui para mim não rola. Porque depende de cada área, depende de cada situação. A citação comercial. Ele está dizendo que a citação comercial é top, tá? Isso aqui é importante para mim, para você não é importante. Você quer o carro, você gostou do carro, não importa se ele é bem comercial ou não é bem comercial. Se você quer aquele carro, acabou-se. Agora é o seguinte, a aceitação comercial, qual é a lógica que ele pensa aqui? Porque tem carro que tem bastante aceitação comercial em cada região, Rio Grande do Sul, São Paulo, de repente no Nordeste não tem tanta aceitação em certos modelos. Então, ela julga que esse carro, independente de todo o nível nacional, tem uma aceitação muito boa. Não concordo. Isso aqui depende muito de regiões, tá? Histórico de roubo e furto. Isso aqui para mim é importante. Isso aqui é importante. 2 pontos que para mim interessam daqui. Recall. Isso aqui é importante. Porque se o carro tiver recall, você não consegue transferir esse carro. Isso aqui é importante também. Gravame. Agora vamos lá. Gravame. Aqui ele está dizendo que o gravame está ok. Olha a informação. Aqui está dizendo que está show. Então aqui tem uma seta que está top. Não tem nada, né? Olha a confusão que vai dar para vocês aqui agora. Vamos aqui embaixo. Remarcação de chassi, né? É importante? Sim. Porque se ele passou pela empresas por exemplo, trocou o motor e teve que uma modificação direto no Detran, aí aqui vem a informação que teve a modificação, que é tudo bem, show de bola. Restrição nacional, possui. Quer dizer o quê? Pode ser IPVA, entendeu? Que não permite que o carro transfira, mas pode ser também alienação. Mas só que lá atrás, só que aqui, ele está dizendo para a gente, né? Aqui, ó, aqui ele está dizendo que está ok, não é isso? Mas aqui embaixo, ele já diz o quê? Que tem restrição. Então, vamos ver o que é. Lá diz que não tem e aqui diz que tem. Mas o IPVA restringe do carro não ser transferido. Show de bola. Agora, Edson, sobre essa situação aqui, 4 donos, é importante? Pois é. Até fiz um vídeo sobre esse assunto. Um exemplo, o cara comprou o carro
numa loja. O cara comprou o carro. Você comprou esse carro não autorizada, 0. Ele tem um dono. Você é dono desse carro. Daqui a 4 anos, esse carro tem, um exemplo, tem 10 anos. Vamos dizer aqui que esse carro tem 10 anos. Daqui a 4 anos você entrega esse carro na autorizada. Então você é um dono, você é um. Mas você entrega na autorizada, ele transfere para lá, para autorizada. Então ele tem mais um. Está em 2 já. Aí o João vai lá e compra esse carro. Aí ele passa para o João. Então nós temos um dono, que o cara comprou 0 na autorizada, aí entregou em uma loja ou no autorizado, faturou esse carro para o estoque, se tornou o segundo dono, o João veio e comprou esse carro também. Quando passou para o estoque, foi em 4 anos. Veio o João aqui, ó, e comprou o carro. Aí ele ficou mais 3 anos. Então até aqui nós temos o quê? 2 donos, o primeiro e o segundo. Esse segundo chegou aqui agora e entregou esse carro numa autorizada ou numa loja. Faturou para o estoque. Aí tem mais um dono. Resultado. Aí a outra pessoa vai lá e compra esse carro. E passa mais 4 anos. Resultado. Em 10 anos, 11 anos, esse carro vai ter quantos donos? Aqui é a loja, né? Mais um. Então esse carro vai ter 5 donos em 10 anos. Aí você endoida. Falando, como é que estou comprando um carro que teve 3 donos e na realidade tem 5? E no final, toda vez que ele entregar em autorizada ou numa loja, fatura para dentro o carro. Conta como dono. O usuário teve 3. 3 usuários. Loja teve 2. Então, resultado, o carro tem 5 donos, aí você confunde. Então, isso aqui para mim não era para ser assim. Era para ter uma observação, dizer, olha, 4 donos, observem se esse carro não passou por autorizada, que você não conta autorizado, e o carro está lá parado, não está sendo usado. Aí o cara confunde, fica doido. Rapaz, comprei um carro que já tem 3 donos, 5 donos, 7 donos e o carro só teve metade, né? Que é outra metade que ele deu entrada no estoque. Então aqui para mim já é uma situação que tem que analisar. Aí vamos entrar aqui agora, histórico de proprietário. Aqui ele fala histórico de proprietário, foi comprado quando, né? E foi do Ceará. Esse carro foi do Ceará. Só que olha a situação aqui, que isso aqui para mim também é outra situação que na verdade enrola linguiça aqui, enrolação de linguiça, na minha opinião. Ele está dizendo que o custo médio desse carro aqui, a cada 100 mil quilômetros, o cara vai gastar 14 mil reais. Aí você que não entende, assim, que é 14 mil? Eu vou gastar 14 mil? Comprei esse carro aqui agora, eu vou gastar 14 mil para ter esse carro, porque aqui está dizendo, custo médio de manutenção. Mas 14 mil por quê? Se o cara tem um carro, se ele cuida bem desse carro, você acha que se ele rodar 100 mil, ele vai gastar 14 mil? Pode gastar muito menos, ou ele pode gastar muito mais. Se for um carro de empresa, acabada, destruída, e tem muitas, você gasta muito mais. Pergunte várias pessoas que tiveram um carro aí, ruim, que deu problema, só bico aqui, ó, só bico de caminhonete, depende da caminhonete, você gasta 17 mil. Então, é informação, tipo assim, meia que não deixa o cara, às vezes, confuso. Ele fica, não estou entendendo isso aqui. Aí o cara, às vezes, pensando que o carro tem alguma coisa para fazer, porque o laudo está dizendo que o custo médio da manutenção por cada 100 mil, vou gastar 14 mil. Mas para muita gente ele não entende. Acha que vai ter que gastar 14 mil, e não é nada disso. Pode gastar, pode não gastar, mas é médio a cada 100 mil. E a pessoa pode não gastar isso aí, em 100 mil. Pode ter um carro bem cuidado em casa e não gastar 14 mil reais. Então, informação para confundir a cabeça, tá bom? Vamos aqui agora. Outro ponto. Aqui ele diz o seguinte, que o carro tem uma dívida de IPVA de R$ 3.200, licenciamento de R$ 188 e multa de trânsito. Tá, isso aqui é válido? É, isso aqui é válido. Para mim, isso aqui é muito válido. Informação top. Agora vamos para cá, que ele fala, batida indenização, integral, parcial, a descrição, observação, parecida a seguradora, que não possui indício de causas que recusa o seguro. É porque é o seguinte, se esse carro
ele teve um problema por alguma seguradora, alguma indenização, mesmo que seja pequena, ele pode colocar a informação aqui. Ah, isso aqui é até válido, isso aqui, certo? Que é válido. Então eles colocam a observação. Você olha aqui se o carro teve algum problema com o seguro. Só que lá no começo eles falam que o carro não teve nada. Mas pode ter alguma informação pequena, o mínimo possível que ele pode ter alguma informação. Isso aqui ajuda você. Então essa informação até é válida. Agora vamos para cá. Aqui, gente, roubo e furto, para mim, isso aqui é importante, tá? É importante, roubo e furto, eu puxo isso aqui. Recall, lá na frente, lá em cima ele fala que é roubo e furto e tal, e lá embaixo ele apresenta que não tem nada, né? Agora, olha a situação que eu quero passar para vocês aqui, ó. Essa aqui, ó. Ele está dizendo que esse carro, agora em 2026, tem 118 mil quilômetros. O carro tem 118 mil quilômetros. Esse carro. Como é que essa empresa aqui, ela vai dar essa informação dessa quilometragem? Aí vamos lá. O cliente comprou esse carro em 2018. Ele comprou dentro de uma motorizada. Tinha 60 mil km. Ele comprou usada. O carro é 2014. O carro. Então ele comprou esse carro, tinha 60 mil km. Quando ele comprou esse carro? Ele está com esse carro 8 anos com ele. Então, 8 anos ele está com esse carro e não levou nunca no Detran. Porque está no nome dele, ele comprou há 8 anos. Então, ele tem esse carro há 8 anos. Aí ele vendeu o carro agora, depois de 8 anos. Como é que esse parecer agora está aqui, que o carro tem 118 mil? Aí você pega a transferência do carro, aí na transferência é o papelzinho verde, aquele papel ainda é o verde. A placa do carro é aquela placa cinza. Então o documento dele ainda é o verdinho. O verdinho, aí aqui embaixo tem a data que ele comprou o carro, lá em 2018. Lá em 2018 ele comprou. Então aqui embaixo tem 2018. Ele comprou o carro lá atrás. E ele comprou com quanto? 60 mil quilômetros. Como é que o carro agora que ele está vendendo, ele foi para o Detran, ele deu entrada, ele transferiu, é colocada a revisão ou a quilometragem lá no sistema do Detran, é colocada essa informação lá, que o Detran pede a quilometragem, e elas não informam para nenhuma empresa, fica só para elas. Elas não colocam, as empresas não têm acesso. E se tivesse, era para estar aqui quanto? 60 mil, porque ele comprou em 2018. Aí como agora o carro ainda não foi transferido, para o atual comprador não foi ainda, então se não foi, na informação aqui era para ter quanto? 60 mil, concorda comigo? Se durante esses 8 anos ele nunca pisou no Detran e o documento continua sendo de 2018, aí fica uma informação, que eu já peguei outros laudos também, que tinha lá a quilometragem, o cara, mas como é que pode? Aqui no documento tem dizendo que o carro tem, por exemplo, não sei se ele pegou parâmetro, não sei, 120 mil, e o carro tem 70, e aí? Pois é. Aqui talvez seja um parâmetro que eles pegaram pelo ano do carro e jogaram o parâmetro aqui. Porque pela lógica de transferência desse veículo, da época que o senhor comprou esse carro, lá em 2018, com 60 mil, ele nunca pisou no Detran. Nada. Ele fez o seguro lá em 2018. Foi custado a quilometragem que ele comprou e a informação que ele colocou. De lá para cá ele não pisou em lugar nenhum. Mas aqui está dizendo que o carro tem 118 mil. E aí? Qual a explicação para isso? Não é deixar a pessoa confusa, não. Então, são informações que eu pego muito, todo carro que eu compro, eu puxo o laudo para saber o que eu quero saber. Eu falo já no final o que é importante para mim e é importante para você. Muitas das coisas aqui, na minha opinião, encheção de linguiça. Não sei se é briga entre as empresas para quem apresenta mais coisas e no final você, não, essa aqui apresenta mais coisa. Aí tem tudo, tem medição de pneu, altura de solo, tamanho do carro, estrutura. Eles pegam o link de empresas que dão fichas técnicas, aí copia e joga aqui, né?
Aí você tem um laudo cheio de informação. Na minha opinião, ele podia fazer um laudo no início, o que você quer, tipo numa página, coloca tudo que você quer, pronto. E o resto você tem informação, concordo. Você tem informação lá embaixo, de repente você quer saber alguma coisa a mais do carro e ali tem uma ficha técnica. Eu acho tudo bem, eu acho legal. Mas na página principal diz assim, ó, que a página principal você tem tudo do carro. Aqui você já mata o carro na hora. E não você pegar 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas e dar uma confusão na cabeça de vocês. Eu que trabalho com carro, vejo esse negócio meio confuso às vezes, imagina você que não trabalha com carro, né? Então aqui é até bom para as empresas que trabalham com isso, ela começar a analisar bem e fazer um negócio mais enxuto, colocar as informações principais na página principal e o resto é complemento, né? Aí ficou essa informação. Aí eu me perguntei, e aí? Como é que essa quilometragem está aqui? Como é que a quilometragem lá atrás, em 2018, o cara deu entrada no Detran com 60 mil? E como é que esse carro hoje tem 110 mil quilômetros, 120? O carro tem 118. Se ele nunca pisou no Detran, só lá em 2018, entendeu? E foi comprado com 60. E passou pelo Detran. E agora 120. Então fica um negócio meio maluco, né? Aqui teve o gravame, baixado em 2018. Foi quando o antigo dono vendeu o carro, 2018, para a autorizada comprou esse carro, deu baixa no gravame e ele comprou o carro da concessionária em 2018. Ele comprou esse carro à vista, ele não financiou. Aqui tem uma baixa de gravame, 24/8/2018. Foi quando esse carro foi entregue na concessionária, quitaram o financiamento e essa pessoa comprou o carro à vista, certo? Aqui no sistema deles, está dizendo o seguinte, restrição nacional. Tem uma restrição, é isso? Que esse carro está alienado. Está alienado. Aqui está dizendo que está alienado. Se eu puxar lá em cima, logo no começo, aqui ele está dizendo aqui, o que é gravame? Sabe o que é gravame? Alienação fiduciária. Ou banco, ou justiça, entendeu? O carro é bloqueado. Então o carro tem um gravame, ele tá impedido de transferir. Esse carro está impedido de transferir. Mas se você puxa lá no começo, ele está dizendo que o gravame está ok, esse tracinho para você é o quê? Que está ok. Aqui, no começo, ele diz o quê? Não, restrição estadual, IPVA, tá? Esse é um ponto. Mas esse tracinho aqui é de que o carro está ok. Entendeu? Aqui ele está dizendo que o carro está ok. Então, o gravame não tem gravame, certo? Tá aqui, ó, não tem gravame. Mas lá embaixo, no final, está dizendo que o carro tem gravame. Então, quer dizer, lá no começo não tem, e aqui tem. E isso que muita gente me procurou, falou comigo, Edson, como é que eu entendo isso aqui? Que confusão. Aí aqui está dizendo que tem alienação fiduciária. Eu puxo os gravames, eu vou consultar, diz que está alienado. E acontece muito comigo. Eu vou entregar o carro para a pessoa, quando ela consulta a empresa de consulta de placa, a pessoa bate comigo lá, esse carro está alienado. Eu falei, gente, não é aqui que olha. Você olha o SNG, Sistema Nacional de Gravame. Isso é nacional de gravame. Você consulta lá quando você entra dentro da tela do Detran, tem lá as abas que você vai abrindo e tem a aba do SNG, que é gravame do veículo. Que o banco, seguradora, consórcios, todos, quando vai fazer uma liberação de dinheiros, eles consultam aqui. Quando nós trabalhamos com carro e vai comprar um carro, a primeira coisa que a gente consulta é aqui. Aqui é se a pessoa separou da outra, aí tem um caso de justiça, empresas que a pessoa entrou na justiça, aí esse caso também vai estar, ou alguém penhorou o carro, a pessoa vai lá e faz a alienação em cartório. Então, você consulta o gravame, ela diz se tem ou não tem. Aí quando não tem, ela aparece como? Carro que não teve gravame, ou carro que baixou o gravame, carro que nunca possuiu gravame. Então tem essas informações. E carro que está com gravame. Aparece aonde? No SNG. Então, quando você for consultar, consulta o SNG, não vai por aqui não. Porque todo mundo fica doido.
Edson, o carro tá alienado. Não tá. Consulta o SNG, seu carro não está alienado. Mas aqui tá, eu consultei a empresa tal, tá dizendo que o carro está alienado. Pois é, ela diz aqui e diz aqui, ó, que o carro está alienado. Olha que doideira. Lá é impedido de transferir, gente, é aqui, ó. O carro fica impedido de transferir quando o carro tem uma pendência de IPVA. Então ele não permite que o carro, ele chama vedação, ó, aqui tem aqui, ó, IPVA, vedação de mudança jurisdição. Então o carro não pode ser transferido. Então o primeiro lá que você viu lá em cima, quando fala em impedimento, não é só alienação, não. Não é só alienação, não. É o IPVA também. Então o carro pode estar livre, não ter nada no SNG, mas ele não transfere para o carro do IPVA. Então esse carro tem pendência de IPVA, também não transfere se tiver multa, não transfere se tiver licenciamento, não transfere, entendeu? Mas eu chamei a atenção para vocês aqui exatamente isso aqui, ó. Que aqui é onde mais tem pessoas reclamando e batendo de frente comigo, às vezes, chateada, mas você me inventou. O carro está alienado, Edson Viana. Eu falei, não está não, meu amigo. Eu consulto o SNG, eu vou te mandar, eu mando a consulta. E mesmo assim ainda fica com dúvida. Porque isso aqui para ela é como se fosse algo surreal. É como se fosse a verdade, é a verdade verdadeira, porque essa empresa entregou isso aqui e a verdade está aqui, porque está aqui alienado. E o SNG não vale de nada. Pois é, não é aqui, é aqui. Você consulta direto no Detran e vê se o carro está alienado. Os bancos, gente, quando você vai levar um carro, a primeira coisa que eles fazem é consultar. Eu, quando vou comprar um carro, a primeira coisa que eu faço é vou consultar aqui, ó. Aqui não, isso aqui não importa, isso aqui para mim não importa. Então, para mim, vamos lá. O que é que serve para mim quando eu vou comprar um carro? Primeiro, leilão. Isso aqui para mim é o importante. Leilão. Isso na consulta online. Eu puxo por fora o SNG, consulto também IPVA, isso no Detran. Puxo também licenciamento. Isso aqui eu consulto no Detran. Cuidado também, que quando você consultar o Detran, cuidado, que às vezes o Detran, ele não tira a alienação do sistema, mas no SNG não está. O que vale é o Detran ou o SNG? O SNG. Porque o SNG é onde ficam os gravames do bem, ou da casa, dos caminhões, da moto, do carro. É aqui. Não é aqui, é aqui. Detran, na realidade, Detran não vê casa, né? Só vê automóveis em geral, né? Então, quando você consulta Detran, às vezes dá alienação. Outra confusão. Isso aqui no Detran está alienado. Eu falei, não, puxa no SNG. Puxa direto na fonte. É lá que você consulta se tem ou não tem. Pode ser que você consulta aqui e não tenha, e tá. E aí? Aí você vai pelo que não tem? Você tem que ir pelo que tem. Então, o SNG é a base de uma análise de um carro, tá bom? Então, aqui uma aulinha para você aprender sobre como consultar um carro. SNG é o principal. Aqui te dá se o carro está alienado. PVA, licenciamento. Outro ponto, vamos lá. Então, quando eu vou consultar na base de dados, aqui é Detran, entenda, aqui é Detran, tá? Aqui é Detran. Quando eu puxo na base de dados das empresas que me dão laudo, o que eu quero? Se o carro está alienado, se o carro tem queixa de roubo, isso eu quero saber. Se o carro teve alguma modificação nas empresas que faz aquela modificação, o cara muda de cor do carro, aí troca, de repente ele vai trocar as rodas, aí ele faz modificação, entendeu? Eu vou olhar esse ponto aqui também. E se o carro tem recall, né? Recall. Se esse carro tem recall. Então eu vou olhar recall, modificação no carro, se teve queixa de roubo e leilão. E, claro, o principal também, que eu vou botar até aqui do lado, ó, perto, é o sinistro. Se esse carro teve sinistro, certo? Que é o carro batido, que entra na modificação aqui, ó. Modificação, carro batido. Então,
Se esse carro tem sinistro, então quando eu consulto, para mim o que importa é só isso aqui, ó, só isso aqui. Pode ter 50 folhas, não ligo, já vou em cima procurando o que eu quero. Eu quero queixa de roubo, alienação não, queixa de roubo, recall, modificação, sinistro e leilão. Pronto, é só isso aí, eu fecho e acabou. O que tem ali, em geral, para mim, encheção de linguiça, eu paro, porque ele ali não me interessa. Saber tamanho do carro, espessura, peso, não, isso não me interessa. Aí para quem quer comprar um carro e quer entender, aí tudo bem, você pode ler a ficha técnica. Que tem outras empresas também, só você puxar na internet que te dá ficha técnica. Mas, como eu te falei, elas querem trazer muita coisa para vocês e o principal, na minha opinião, para ficar uma coisa bem clara, é aqui. Então vocês entenderam, né, gente, que essa confusão aqui não rola, não rola. Porque se esse ponto aqui está dizendo que exatamente está ok, recall está ok, gravando está ok, beleza, aqui está dizendo que está ok, né? Mas lá embaixo, você fica doido, porque aqui está dizendo que tem, no próprio laudo, duas informações. Então está aqui para vocês uma aulinha para vocês aprenderem sobre como consultar um carro na hora de comprar esse carro. E ninguém enrolar você. Então uma aula para você aprender e quando for comprar um carro, saber o que olhar nesse carro e entender antes de alguém te enrolar ou te dar um calote, tá bom? Então tá aqui uma dica boa. Você gostou do assunto? Agora imagina você ter tudo isso na palma da mão. Tudo isso aqui. Informações preciosas para você trabalhar comprando e vendendo carro e ajudando as pessoas a comprar seus carros. Fazer perícia e montar, de repente, uma loja online. Então, eu ensino tudo sobre consultoria automotiva. Você quer se tornar perito em carro? Pois é, você pode morar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nós temos alunos até em outros países. Você pode comprar a formação da gente, estudar tanto no celular como na TV e trabalhar em qualquer lugar do Brasil, prestando serviço. É um mercado que mais cresce hoje no Brasil, o ramo de automóveis. É um mercado que cresceu demais. E o que mais nós temos no mercado hoje é carros ruins, carros detonados, carros de aplicativo, onde você vai aprender a fazer perícia e comprar esses carros. Então vou aproveitar e deixar o link aqui para você. Edson, eu quero trabalhar na área, eu quero entender tudo que você está ensinando para a gente aqui. Aqui é só uma aulazinha de gravame, mas tem muitas aulas de consultoria, muitas. E muitas aulas de perícia, de campo, de rua, onde eu ensino você diretamente dentro do carro ou fora do carro, como é que você faz uma perícia, como é que você faz uma compra, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo, fala com a minha equipe e adquire sua formação, se tornar um consultor automotivo em qualquer lugar do mundo e aqui no Brasil também, tá bom? Até lá!